O quanto antes você souber disso e já eliminar todas as possibilidades, eu vou fazer só um pouquinho, eu vou só fazer isso. Não, tem que sentar, estudar, realmente querer entender o conteúdo. Seria mais fácil, mas já mudei de ideia. Talvez não seja mais fácil. Talvez você seja o seu maior inimigo nessa rotina. E sejam muito bem-vindos ao 12º episódio dos Advisors Eu Me Banco, aqui onde a gente traz muito conteúdo e traz a real para vocês. E o tema de hoje é um tema que é o sonho de todo mundo, que é o tema como passar de primeira em uma certificação. Será que tem um método? Então, é claro que para isso eu teria que contar com um time de elite aqui, que é o time dos nossos professores com a didática mais top do Brasil, professores que são referência. De um lado, Bruno Piacentini, um monstro da didática. Fala, Fabião, beleza? Bora contar para essa galera como passar de primeiro na certificação. Boa! E do outro lado, Renan Carini, monstro que sabe tudo e faz você passar de primeira. Boa, bora pra cima, tem muita coisa para compartilhar e direto ao ponto, com as dicas quentes para vocês aí já conseguirem aplicar no dia a dia. Muito bom. Então, a primeira pergunta, já vou fazer aqui pro Brunão. Brunão, o pessoal quer passar de primeira ali, quer conseguir tirar o conteúdo. Só que, tem atalho? Já vamos começar com isso. Mas se você não pergunta, eu ia falar exatamente isso, Fabião. Já ajeitou. Porque é muito propício a pessoa achar, com um tema desse, com você trazendo nossos professores tops aqui que vão fazer você passar de primeira e a pessoa ligar com o atalho. Agora o atalho vem. Agora o atalho vem. Não existe atalho, não existe atalho. Aqui no MeBanco, se você acompanha a gente há algum tempo em outros conteúdos, seja de certificação, seja de prática, no nosso Instagram, nas nossas próprias redes, você sabe o quanto que o sem atalho é nossa cultura aqui. E para certificação vale também. Só que você não precisa de atalho para passar de primeira numa certificação. Você precisa de outros fatores. Você precisa de método de estudos, você precisa conhecer a prova, ser direcionado por um professor, você precisa entender o seu melhor horário de estudos e uma grande rotina de organização de estudos. Vários fatores. Nenhum desses fatores tem atalho. Nenhum desses fatores. Pelo contrário, para você passar de primeira na certificação que seja, é completamente sem atalho, porque você realmente vai ter que sentar, estudar, se empenhar, ter muito foco, muita disciplina e contar com métodos certos. Muito bom, então a gente falou que o método é muito importante. Então, Renan, comenta pra gente um método que você acha legal, um método que a gente utiliza. Então, fala pro pessoal para eles seguirem passar de primeira. Boa. O Brunão já tocou num ponto aqui de extrema importância, né? Que é não ter atalho e sentar a bunda na cadeira. Não tem como. Então, o quanto antes a gente souber disso, já sei que a prova vai ser mais longa, se eu vou pro CPA20, se eu vou pro CS, se eu vou pro CFP, para um CFA, eu tenho que saber que eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, o quanto antes você souber disso e já eliminar todas as possibilidades, eu vou fazer só um pouquinho, eu vou só fazer isso. Não, tem que sentar, estudar, realmente querer entender o conteúdo, o quão antes você coloca isso na sua cabeça e fala, eu vou pra cima dessa certificação, seja qualquer uma, eu tenho capacidade de passar, vou com os 2 pés no peito, vou estudar ali, eu vou conseguir a aprovação. Então esse é o primeiro ponto, saber que com o estudo você consegue chegar na sua aprovação. E um ponto que eu gosto de falar bastante é conheça o jogo que você está jogando. Então não tem como eu ir para uma certificação CEA, uma certificação CFP, um CPA20, qualquer uma que seja, se eu não conheço a prova, se eu não sei qual que é o tempo de duração, quantas questões que tem, qual que é ali a porcentagem mínima, se tem um módulo que eu preciso acertar a quantidade mínima, beleza, vou fazer o CEA, sei que são 7 módulos, 70%, 49 questões. Aí eu pergunto, quais são os módulos que mais caem na sua prova? Não sei. Então, se você não sabe, você já começou errado. Você tem que ter tudo à sua disposição para você jogar com o regulamento debaixo do braço. Se o módulo 1 e 2 do CFP são quase 50% da prova, mais do que 50% da prova, eu tenho que focar ali o tempo que sobrou. A maior parte do meu tempo vai ter que ser para o módulo 1 e para o módulo 2. Para que eu vou despender maior tempo estudando um módulo que cai 2 questões, sendo que eu tenho outro que cai 40?
Então, você conhecer muito bem os módulos da sua prova, saber aonde que você pode ter uma estratégia mais assertiva, faz total diferença. Então, esse é o primeiro ponto que eu considero aqui fundamental. Antes da gente começar a comentar um pouquinho mais sobre algumas dicas de estudo, alguma metodologia, é conhecer a sua prova. Com isso, você já sai muito na frente. E aí, óbvio, né? A gente sempre está muito aqui ao vivo com vocês, dando muitas aulas, e acho que a principal dica é você conseguir, de fato, ter uma rotina. Se você pega e fala, vou estudar 3 horas hoje, e depois só volta a ver o conteúdo daqui 5 dias, não é interessante. É melhor você fazer, tem aquela frase, né? Faça 1000 vezes 2 coisas do que 2000 vezes 2 coisas. Não lembro agora se eu falei certo, mas é a constância, de fato, de você ir um pouquinho todos os dias. O seu cérebro vai se acostumar com esse hábito, você vai se acostumar a sentar na bunda na cadeira e conseguir aplicar o que você, de fato, está ali estudando, para ter uma melhor retenção. E a gente vai bater uma bola aqui, mas esses são os 2 pontos principais. Conhecer a prova que você vai fazer e também ter aí uma rotina forte, ter um hábito bem forte. Trazendo esse gancho do Renan, Brunão, que é rotina. O quanto que é importante as pessoas que moram com você, que estão ao seu lado, entender, até para não atrapalhar a sua rotina. Como que tem que combinar o jogo? É importante isso? Com certeza, com certeza. Isso faz total sentido. Pessoas que são solteiras, moram com os pais, é mais tranquilo, é mais livre, é mais fácil, você acaba tendo que combinar o jogo com você mesmo. Diria mais fácil, mas já mudei de ideia, talvez não seja mais fácil, talvez você seja o seu maior inimigo nessa rotina, né? Mas quando você tem uma esposa, esposo, noivo, noiva, namorada, filhos, pessoas próximas que moram junto com você combinar o jogo faz total sentido. Então, quando a gente pega para falar sobre tempo de estudos para cada certificação, a gente não tem um tempo que é uma receita de bolo, mas a gente tem uma média de acordo com os nossos alunos. E se a gente fala de certificação CEA, por exemplo, certificação CEA nós falamos entre 60 e 90 horas de estudos. 2 horas por dia, dão ali de 30 a 45 dias. Imagina só que você está na sua rotina com a sua esposa, com seu esposo, a rotina normal que vocês têm. Na segunda-feira eu vou buscar o filho na escola, na terça-feira ela vai, aí na quarta-feira é o nosso dia juntos, na quinta-feira eu tenho meu futebol com os amigos, na sexta-feira e no sábado é o churrasco. Você tem toda essa rotina normal. De repente, você não fala nada e aí chega a segunda-feira, que era o dia de você buscar os filhos, eu não vou porque eu vou estudar. Tá. Aí na terça era seu dia de fazer alguma coisa, eu tenho que estudar. E na quarta eu vou estudar. Então, combinar antes faz total sentido. Porque o estudo, você não vai ter um desempenho bom se a sua cabeça não estiver no lugar. Se você não estiver focado, concentrado. E se você não estiver bem com as pessoas que estão na sua casa, com certeza você não vai estar bem na hora de estudar. Você não vai ter foco. Você não vai ter essa atenção plena. Então, combinar o jogo é um dos primeiros pontos caso você tenha alguém. Bruno, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho nessa vida. Mais ainda, combina o jogo com você, porque vai aparecer coisas para você fazer. Vai aparecer 30, 45 dias, você tem uma rotina. Você gosta de ver o jogo do Corinthians, você gosta de tomar uma cerveja, você gosta de ver seus amigos, a sua família, seja quem for. Então, combinar o jogo com você e com quem está ao lado é primordial. Boa, boa. Então, estamos falando aqui de rotina, de disciplina. Renan, você é um cara que todo dia treina, você tem ali uma boa disciplina. Então, o quanto que é importante para alguém que está estudando ter uma disciplina e o quanto facilita ter essa rotina, ter essa disciplina se você tem um objetivo? Por exemplo, você já agendar o dia da prova. Isso ajuda a você manter a rotina? Com certeza, né? Você já estipula ali dentro da sua agenda, dentro do seu calendário, uma meta. Então, quando a gente vira o ano, né? Agora 2023, quais são as minhas metas? Tem gente que coloca, ser rico. Ser rico? Quanto de dinheiro você quer acumular no final desse ano? É factível ou não? Então, quando a gente traça as metas, elas têm que ser o mais específico possível. Então, se eu não vejo ali, se eu não consigo enxergar ser rico, ser rico, comprar um carro. Que carro? Quanto? Quanto que você vai ter que guardar por mês? Qual prova? Vou fazer alguma certificação. Que certificação? Então, quando a gente traça uma meta, a gente tem que ser o mais específico possível. Beleza, vou fazer a prova do CEA. Tá bom, vou estudando aqui, vou ver se vai dar certo, se eu sei o conteúdo, se não, e eu não tenho aquele comprometimento comigo mesmo. Então, você já, lógico, igual o Brunão comentou, vou estudar 30 a 45 dias, se eu consigo encaixar isso na minha rotina, eu consigo fazer o pagamento da prova, isso vai encaixar tudo certinho aqui na minha rotina, beleza. Então, o quão antes você já conseguir se programar para
já marcar, agendar uma data para sua prova, automaticamente você já força na sua rotina aquele tempo de estudo, porque senão você vai estar despendendo de dinheiro, você às vezes vai estar ficando longe da família, longe ali de assistir o jogo do Corinthians, para algo que você não marcou, para uma prova que você nem de fato tem a data. Então você conseguir agendar isso, encaixar esse tempo de estudos na sua rotina é fundamental. E aí entra o ponto da disciplina. O estudo, ele é um dos pontos. Se você já tem a sua vida pré-organizada, se você já tem um horário ali da sua leitura, se você já tem um horário de buscar o seu filho na escola, se o seu dia ele já tem essa fragmentação de horários para cada ponto, isso auxilia muito, porque você fala, olha, na minha rotina, na minha agenda, sobra 1 hora das 8 às 9, que é o período ali antes do meu jantar. Beleza, esse vai ser o ponto que eu vou encaixar os estudos. E é isso, é encaixando todos os dias um pouquinho, não precisa ser 3 horas, meu Deus, agora preciso de 5 horas porque minha prova está marcada. Não, você faz as contas ali, lógico, não vou começar a estudar hoje e marcar a prova para daqui 10 dias. Algo dentro da sua rotina, algo dentro da sua possibilidade, mas o quanto antes você se comprometer de fato com isso, vai te ajudar muito a ser mais estrito ali na sua rotina e ter mais disciplina também. Então, acho que ter a agenda já muito bem definida, com certeza ajuda demais. Muito bom, muito bom. Tá pegando as dicas aí, Lucas? Anotou tudo? Vai fazer qual certificação você vai fazer agora? Certificação audiovisual? Boa, bom demais, bom demais. Brunão, você é um cara alto performance. Como um cara alta performance, treina. Treino é primordial. Quando a gente fala de certificação, o que seria treinar? São os simulados? Legal. E o quanto que você acha que é importante fazer simulados para ir bem numa certificação? Legal. Só para contextualizar um pouquinho, o Fábio falou, você é um cara alto performance, a gente fala bastante sobre alta performance, esportes, em outros momentos também. Eu aprendi 2 coisas muito importantes na época do futebol. O primeiro é a questão da repetição, e o segundo, que é uma coisa que fica muito marcada para mim, é que no cansaço prevalece a técnica. E eu tento levar isso para tudo que eu vou fazer na minha vida, inclusive para certificações que eu fiz e para qualquer estudo que eu vou fazer durante os meus dias. Repetição e que no cansaço prevalece a técnica. Essa parte da repetição ela é muito importante porque não tem como, assim como o Renan trouxe na primeira fala dele, eu estudar 5 horas hoje, e aí eu fico amanhã, depois de amanhã, mais 2 dias, mais 3 dias sem estudar, volto depois de uma semana e estudo mais 3 horas, você não vai ter uma sequência boa de estudos. Você não está fazendo as repetições que você precisa para absorver o conteúdo. Está ficando muito vago, muito espaçoso, está preenchendo o seu espaço, a sua cabeça, com outros assuntos que vão disputar e o estudo da certificação vai ficar muito longe. Então, a parte da repetição é muito importante. Claro que quando a gente fala de repetição em certificações, é muito fácil a gente pensar em questões. Então, tem que fazer muito simulado. Eu indico, sim, que você faça muitas questões. Treine com muitos simulados da Eu Me Banco. Tudo bem, só que você tem que entender quando fazer isso. Não adianta eu começar a estudar hoje para a CPA 20, para a CPA 10, para a CEPRA, qualquer certificação. E no começo eu já pegar as questões. Eu não vou conseguir absorver nada, eu não vou conseguir resolver. Muitas vezes eu vou me frustrar e não vou conseguir me desenvolver. Então, os primeiros passos, o Renan já trouxe, e agora é você fazer o estudo para absorver o conteúdo primeiro. Então, eu vou para as videoaulas, por exemplo. Eu vou mesclar apostila com videoaulas. Vou fazendo um estudo de forma dissertativa, onde tudo que eu vou absorvendo, eu vou explicando para mim mesmo, em forma dissertativa em texto. Feito tudo isso, e a certificação é muito fácil de você atingir essa repetição por conta dos módulos. Então pensa que acabou o primeiro módulo, o que você vai fazer agora? Você vai treinar, você vai fazer as repetições das questões do primeiro módulo. O módulo 2 você fez a mesma coisa, você faz as questões do segundo módulo. E por que você não volta também e faz as questões do primeiro módulo? Você volta, puxa na sua memória aquilo. Módulo 3, a mesma coisa. Módulo 4. Quando você chega lá no módulo 7, se tratando de CPA 10, CPA 20 e CEA, que são 7 módulos, você já vai ter feito todo um estudo de todos os módulos, da parte teórica, seja videoaulas e apostilas, vai ter visto várias questões e vai chegar fazendo simulados completos e focando nos seus gaps e também naqueles módulos que são mais específicos, mais cobrados na prova. Então, a repetição, ela vem diariamente, de forma consistente. Repetições de questões e repetição em você ver o conteúdo, rever o conteúdo. Porque, trazendo para uma outra certificação, o CFP,
que não tem como você passar no CFP com 20, 30 dias, não é sustentável isso, você vai estudar por 3 meses, por 4 meses, porque é muito conteúdo, um tema que você vê hoje, ele é fácil. Daqui a 2 meses, você já não lembra mais. Então, se você não faz uma revisão, uma repetição consistente, não tem como. A parte no cansaço prevalece a técnica. Eu usava muito isso no futebol e uso hoje no esporte o tempo todo. E uso aqui também porque de tanto que eu fiz essas repetições, de tanto que eu dei aula, por exemplo, vou puxar para o meu dia a dia, de tanto que eu dei aula, isso se tornou comum para mim. De tanto eu ter a repetição, se torna simples e hábito para mim. Então, no momento de cansaço, no momento de estresse, no momento em que eu não estou com tanta vontade assim, mas eu sei que eu preciso fazer aquilo porque eu coloquei na minha rotina, eu vou fazer com mais facilidade. Então, a repetição vem disso. Você está estudando todos os dias, módulo a módulo, tema a tema, naquele dia que você está mais cansado, que você já está mais exausto, que, nossa, hoje não foi um dia legal, tem vários fatores. Renan falou, eu tenho a prova marcada. Se eu não estudar hoje, ninguém vai estudar por mim. Só que essa parte de você ter feito repetidamente todos os dias, vai fazer com que você se lembre disso e estude também. Hoje eu tinha que estudar 2 horas, mas eu não estou tão legal, eu estudo 1 hora e meia, estudo um pouco menos. Não quero pegar um tema novo, vou pegar um tema antigo então e vou revisar. Então, faz muito sentido você ter essa parte da repetição e ter esse conceito para você. Muito bom, muito bom. Várias dicas que o Brunão e o Renan estão dando aqui para vocês. E agora, eu quero trazer o tema reprovação. Mas antes de entrar em reprovação, vai pensando aí, Renan, o que esses caras que reprovam, o que eles fazem de errado? Já vai pensando aí. Quero te convidar, se você está no YouTube, a já dar um like aqui no canal, já se inscrever, já compartilhar, porque é muito episódio, é muito conteúdo. Se você está no Spotify, colocar as 5 estrelas para a gente também, compartilhar com todo mundo, joga no grupo de WhatsApp ali, da agência, do escritório, que é muito importante para a gente levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo vida real para vocês. Renanzão, você tem milhares de alunos e com certeza desses milhares de alunos tem alunos que reprovam na prova. Qual que é o maior erro que eles têm? O que eles erram mais na caminhada dos estudos para não conseguir a certificação? Boa, vou até trazer para um ponto pessoal. E aqui falo, né? Eu fiz 3 certificações, fiz CPA 20, CEA e o CFP. E graças a Deus tive a oportunidade de passar de primeira. E o que eu comparava, às vezes, com algumas pessoas que não conseguiam, estudavam juntos comigo, e aqui não falo nem por prepotência, nem nada de algo do tipo, mas, cara, quando eu ia para uma certificação, eu me dedicava ao máximo. Eu não queria ter a possibilidade de não passar, porque eu não queria lidar com aquela frustração, às vezes até do recurso financeiro. Então, às vezes, para você passar num CFP, você despende de R$ 1.500. Então, aquilo era um dinheiro no momento custoso para mim. Então, eu falava, se eu reprovar, eu vou ter recurso para depois pagar novamente a prova? Então, eu olhava para aquela certificação e falava, eu não posso ter margem de erro. Igual o Brunão comentou, hoje eu preciso estudar 3 horas, mas eu não tô com cabeça. Tá bom, vou estudar 1 hora e meia, mas eu vou. Então, esse era o ponto que eu colocava. Eu não subestimava a prova em nenhum momento. Eu não falava, isso daqui não é para mim, ou isso daqui eu vou pular. Não, eu olhava para tudo com a capacidade de falar, eu posso aprender isso. E se eu não sei fazer isso, eu vou tirar o domingo e só vou estudar esse tema. Vou ficar 6 horas estudando esse ponto. Mas e os outros? Não, esse eu não sei, esse que eu vou focar. Então, tudo tinha um porquê. Eu falei, eu quero chegar no dia da prova e quero sair com a sensação de o meu máximo eu dei. Eu não errei ali um detalhe no gabarito, não faltou atenção de eu pular a questão ou pintei a bolinha errada, no caso do CFP ele é dissertativo. Eu não queria sair com essa sensação de que, Renan, você não deu o seu 100%. Faltou ali 2% para você ler um negocinho e aquela questão foi a da sua reprovação. Então, eu sempre trouxe isso para mim. Sair da prova, sair ali do local que você fez o exame com a sensação de, o meu máximo eu fiz. Se porventura eu não passei, faltou às vezes um pouquinho mais de estudo, faltou ali um pouco mais de planejamento, mas do momento que eu cheguei na prova, eu entreguei tudo que eu sabia. Então, se passei, beleza, se eu não passei, faltou um detalhe, faltou algum ponto, mas eu não queria que fosse por algum erro operacional, alguma falha que aquilo eu ficasse remoendo na minha cabeça. E um ponto que às vezes eu via, um amigo meu que fez a certificação e acabou não passando no mesmo dia, ou que fez e reprovou, era a questão de às vezes subestimar. Essa questão não, isso aqui cai pouco, então nem vou olhar. Isso daqui, cai 2 questões, então vou focar só nisso daqui. Não, cai 2 questões, mas são 2 questões que podem me ajudar. E aí não passa por uma, né? Por uma, e aí você fica com aquela sensação de, caramba, se eu tivesse visto aquela questão,
eu poderia ter passado. E essa é a pior sensação do mundo, você saber que você poderia ter dado mais, que estava no seu alcance fazer aquilo e você não fez. Então, esse é o pior sentimento para mim. E aí, eu sempre trouxe de não subestimar a prova, não falar, isso não é para mim. A gente tem um ponto no CFP que é uma questão de cupom cambial. É uma fórmula ali um pouco mais complicada, tem 6 variáveis na fórmula, tem que fazer algumas manipulações matemáticas, tá? E daí? É uma fórmula. Se eu fizer uma vez, é difícil. Se eu fizer 2, é difícil. Se eu fizer 3, fica um pouco mais fácil. Se eu fizer 4, 5, daqui um mês, como o Brunão comentou, dá um mês, vou esquecer o conteúdo. Vou lá e refaço. Depois de 5 dias, eu refaço de novo. Ficou fácil, porque eu não desisti. Porque eu fiz 6 vezes aquela fórmula. E a pessoa ali, meu Deus, essa fórmula não é para mim. É uma questão que cai, deixa eu pular. Tá bom, às vezes você, por uma questão, não passa. E aí que tá o diferencial. É isso que eu, em toda aula, o Bruno, em toda aula, a gente tenta passar. Não desiste. O conteúdo é para você. Faz todos os conteúdos, não pula. Você tem capacidade ali para poder absorver aquele conteúdo. Nós, para poder dar aula, para poder estar ao vivo com vocês, a gente não é uma máquina, a gente não sabe de tudo. Tenho que sentar, tenho que estudar, tenho que bolar a melhor maneira de passar o conteúdo para que fique mais claro para você. Às vezes o conteúdo é difícil pra caramba para mim. E como que eu vou explicar para você se às vezes nem eu entendi? Então aí que vem o trabalho de eu ficar 2, 3 horas estudando, lapidando aquilo para passar para você. E aí você pensa que você que está aprendendo, eu estou aprendendo ainda mais. Então esse é o ponto. Não subestimar a prova, não achar que você não é capaz. Você é capaz, só que vai depender de você, da sua força de vontade de querer aplicar aquilo que às vezes as outras pessoas acham difícil. Muito bom. Então, o Renan trouxe aqui ótimos pontos para você conseguir passar de primeira, o que você tem que fazer, mentalizar, atitude para você conseguir. Mas, Brunão, tem gente que não consegue, então vai lá, é reprovado. O que os alunos que depois que reprovam conseguem a aprovação, o que eles fazem? Boa. Reprovei e agora? Perfeito. Primeiro, que se você reprova, é claro que você vai ter o seu momento ali de tristeza, de remoer aqueles pontos que o Renan falou de que, cara, eu devia ter estudado mais, eu subestimei a prova, e tudo bem, não tem como você mudar o que já aconteceu. Mas se é realmente o seu objetivo, vamos pensar pelos lados que você pode mudar, que é daqui para frente. Então, primeiro ponto, você já fez a prova, certo? Você foi lá, fez o CEA, fez o CPA20 e reprovou. Você já sentou na cadeira, fez a prova, vivenciou aquele dia. Já passou aquele nervosismo da primeira vez para você. Você já sabe como é cobrado. Perfeito, é um ponto muito importante. Depois disso, quando a gente fala de CPA10, CPA20, CEA, as provas Ambima, você recebe um detalhamento de prova bem elaborado. É bem legal. Chega no seu e-mail em até 15 dias, onde a Ambima mostra para você. Então, vou pegar o exemplo da certificação CEA. São 70 questões, são distribuídas em 7 módulos, cada módulo tem um peso. Tá, o módulo 1 vem poucas questões, vem ali 5 questões. Mas o módulo 3, o módulo 4, vem 12, 13 questões. Ela mostra isso para você e ela destrincha ainda mais. Olha, Bruno, no módulo 1, você teve 5 questões no dia da prova. Dessas 5 questões, 3 foram sobre órgãos do mercado financeiro, 2 sobre código Ambima. Das 3 dos órgãos financeiros, você errou as 3. Opa, beleza, tem algum ponto importante que eu deixei passar aqui. Em renda fixa, renda variável e derivativos, que é um módulo muito extenso. Caiu todas as tributações de renda fixa, renda variável e derivativos. Foram 6 questões sobre tributação. Você acertou as 6. Legal, tributação eu peguei muito bem. Mas a parte de produtos, quando eu entro ali em títulos públicos federais, foram 4 questões e eu errei as 4. Nossa, por quê? Então você consegue identificar ali os seus gaps. Fazer um estudo do seu detalhamento de prova é muito importante. E façam um estudo mesmo. Alguns alunos, às vezes, principalmente alunos do PAP, que têm um contato mais próximo com a gente, eles me mandam um detalhamento para que eu possa ajudar eles com o direcionamento pós-reprovação. Eu coloco no Excel. Eu coloco no Excel aquilo, detalho, coloco de cor diferente, percentual de acerto, percentual de erro. Faço para ele um filtro. É isso que você tem que fazer. Você tem que estudar o seu detalhamento. A partir disso, você vai marcar a prova novamente. Para 2 dias, não tem como. São 15 dias que você vai esperar. Se você achar que esses 15 dias são os necessários para você estudar, tudo bem. Mas vá de acordo com como você foi na prova. Eu acertei 20% das questões, 30%. Cara, você precisa de mais tempo para estudar. Por uma questão, eu acabei não sendo aprovado. Eu senti que eu não dormi bem no dia, não estava legal, fiquei nervoso.
Pô, beleza, vamos pegar esses 15 dias então e focar, 20 dias e focar. Só que aí você tem o direcionamento completo dos assuntos que você teve um gap maior e de assuntos que você foi bem. A gente vai revisar questões, muitas questões e muitos simulados, porque você já viu todo o material, simulados, e aqueles temas que foi mais difícil para você teve um gap maior, além das questões, volta na aula. Rever, porque você deixou um gap ali, você deixou de pegar algum termo, deixou de pegar alguma regra muito importante. Então esse é o primordial, ver o seu detalhamento de prova. Quando eu reprovei no CEA a primeira vez lá em 2013, eu fiz exatamente isso. E aí depois eu consegui passar ali com 83%, e depois foi o CFP, o CGA, tudo no mesmo ano, mas por conta disso que até que o Renan trouxe, de eu enfrentar a prova diferente, então eu tinha subestimado a prova do CA lá atrás, eu fiquei por 1, e agora com o que o Bruno trouxe, que eu planilhei tudo, então eu planilhei os estudos para o CFP, para o CGA, isso ajudou demais. Lucão, tá por aí? Tô aqui. Agora tá aí? Agora eu tô. Mas eu pego de surpresa. Eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que muita gente tem. Eu vou até trazer um exemplo. Na época que eu estava estudando pro CFC, para tirar minha habilitação, eu só funcionava fazendo os simulados do Detran no aplicativo. E tem muita gente que é autodidata, tem gente que funciona só com a aula do professor, mas eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? É mais fácil eu só estudar por questões, eu tenho que sempre estar lá na teoria com o professor, me acompanhando. O que é mais fácil para essa didática? Boa, acho que essa daí é se a gente colocar top 5 perguntas, é uma das principais. Dá para passar só com o simulado, Renanzão? É verdade. Aí a gente entra naquele ponto do atalho, né? Pô, eu vou tirar ali, não quero ver o vídeo do Brunão falando, do Renan falando, deixa eu só ir para as questões. Acho que você consegue aprender alguns pontos, né? Você vai penar muito mais, mas você de fato vai entender aquele conteúdo. A gente tenta trazer aqui, não a certificação como uma prova, beleza, passei, puta, acabou, nunca mais vou ver isso na minha vida, só precisava dessas 3 letras e acabou. Não, muitas das vezes ela é o pré-requisito para você entrar numa vaga, né? Então você precisa conhecer aquele conteúdo, você precisa entender aquilo. Quando a gente fala até do CFP, as pessoas querem atalho para passar no CFP, querem passar rápido. Pô, você acaba desvalorizando a marca, né? Então você imagina ser atendido por um profissional CFP que passou em 10 dias. O cliente vai olhar e vai falar, pô, caramba, que prova fácil, né? O cara estudou 10 dias e passou. Às vezes não é a média de todo mundo. Então, a gente fala muito que dá pra você passar de qualquer jeito, tá? O Brunão fala aí, pega uma pessoa na rua, você estuda, foca ali 5 dias, você consegue. Mas será que isso de fato vai ser o mais importante ao longo da sua jornada? Então a gente monta logo, lógico, uma metodologia mais interessante, que é você entender, estudar pelas videoaulas, conseguir. Tem gente que gosta mais de ler a apostila, então vai muito de você, mas só questões não é um ponto que vai ser interessante ao longo da sua jornada. A gente gosta muito que você entenda o conteúdo, que você consiga absorver aquilo ao máximo. E a melhor maneira é você ver o vídeo, você fazer anotações, você mandar um áudio para você mesmo no WhatsApp, você explicar para outra pessoa. A minha esposa, ela não sabe nada de investimentos. Às vezes eu vejo um negócio interessante ou eu preciso reforçar aquilo. Dá 5 minutinhos, deixa eu explicar e ver se fica claro para você. Não, isso aqui eu não sei nem o que é. E às vezes era uma coisa simples para mim. Então, o quanto mais você consegue aplicar, fazer aquela imersão dentro do estudo, é melhor. Então, só questões é como se fosse um pedaço do seu estudo. Não vai ter ali a melhor efetividade. Para mim, o melhor método é, de fato, você ter uma imersão, conseguir estudar por todas as fontes. Vídeo, leitura, questão, áudio, tudo que for possível para que você consiga, aí, de fato, ter o melhor desempenho. Fico imaginando aqui, o Renan, já sabe, né? Não. Ensinando a Luísa em espanhol. Quem não sabe... Aí tem que saber mesmo, viu? Aí tem que estudar Treina muito nas mais. duas línguas, Tem que né? treinar o CFP e saber ensinar em espanhol. Renanzão... Olha o professor que vocês têm. Esse é um mito. Hoje, o Bruno deu treinamento aqui pro nosso time sobre certificações. Boa. Fazer uma chamada oral com o Lucas aqui, né? Meu Deus do céu. Não Avaliação vamos fazer isso. avaliação. A gente falou da HP12C, Lucão, Pois é. que o pessoal tinha medo. E aí, vamos trazer curiosidade? Então, Boa. HP12C, em que ano nasceu, Lucão? E agora? 1981. Boa! A Então, prato cultura- adorada, Lucão? Foi adorado. Aê, boa, muito bom. Então, já que eu tô falando de HP12C, Brunão,
a gente sabe que tem um pessoal que tem muito medo da HP. Como que perde esse medo? Praticando. Bem simples, a prática. Até no treinamento aqui da Eu Me Banco hoje eu citei o meu exemplo, porque eu saí da CP10 e fui para o CEA. CP10 e CP20 não tem cálculo, no CEA já tenho cálculos da HP12C, então eu comprei a minha HP12C que nasceu lá em 81, veio bonitona, dourada, abri ela felizão. Falei, cara, deixa eu testar, porque se tiver ruim eu já devolvo pro cara, né? Já faço a troca aqui, fazer 1 mais 1 para testar. Eu coloquei 1 mais 1 e deu erro. Aí eu falei, tá algum problema, já vou trocar, né? Peraí. Vai fazer 10 mais 10. 10 mais 10 deu erro. Então, para quem nunca usou HP12C, o sistema dela é diferente de uma calculadora normal, comum, da científica, por exemplo. Só que quando você aprende, você não quer e não consegue usar outra. Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Inclusive, no nosso curso de CEA, nós temos um curso completo de matemática financeira, para você que nunca teve contato com HP. Para não fazer que nem eu, maluco, de abrir HP, 1 mais 1, não conseguir chegar no resultado e me desesperar. Caramba, não é para mim isso. E não é assim. Não é assim, porque é algo novo para você. Só isso. Só que você vai perder o medo se você praticar. Vou trazer um exemplo que o Renan trouxe aqui ainda nesse episódio, a questão de cupom cambial. Todas as questões de cálculo são assim. O que eu fazia nas questões de cálculo, e eu acho que dá muito certo, é que todas as questões têm fórmula. Você utilize ou não, elas têm uma fórmula. Ela tem ali um jeito de resolver. Você pode fazer de cabeça, de algum jeito, mas ela tem uma formulazinha. O que eu gostava de fazer é ter uma folha só de fórmulas. Então, taxa equivalente. Putz, no CEA, você vai usar muito. No CFP tem que estar na ponta do seu dedo isso. Então, taxa equivalente, cupom cambial, duration, índice de Sharpe, índice de Trainer, KPM, risco da carteira com 2 ativos. Eu tinha uma folha, 2, 3 folhas só com essas fórmulas. Terminava de estudar, já quando estava mais avançado, ali por módulo 4, 5 de CEA, eu terminei meus estudos, antes de dormir, eu pegava essa folha e eu resolvia pelo menos um exercício de cada fórmula. Por quê? É o que o Renan disse. Na questão de cupom cambial, é uma fórmula que você tem que mexer nela para lá e para cá. Eu peguei a primeira vez para fazer isso, eu estava aprendendo com HP12C ainda, então pensa que eu não sabia muito de HP e não sabia muito dessa fórmula. Eu travei completamente, precisei ver o vídeo. Então vi o vídeo lá, o Fabião mostrando, tal, beleza? Opa, cheguei no resultado. Segundo dia, olhei, vou fazer de novo, a mesma questão ou questão um pouquinho diferente. Eu bati o olho, putz, eu sei que começa assim a fórmula, mas eu não lembro como que é o resto. Olhava a folha, olhava o vídeo e foi. Terceiro, quarto, quinto dia. Hoje, eu sei de cabeça essa fórmula. Eu sei de cabeça resolver isso. E não porque eu decorei, porque eu entendi. Eu entendi. Eu falo isso em todas as lives. Toda questão de cálculo tem uma teoria por trás. Então, você não decora cálculo. Você entende a teoria e aplica na prática. Mas quanto mais você pratica, mais você perde o medo da HP e você não consegue fazer mais um na calculadora normal depois. Muito bom, muito bom. Para finalizar, eu quero trazer uma questão polêmica aqui. A polêmica, eu quero ouvir vocês dois, essa polêmica, para ninguém fugir. Eu já respondi essa, acho que é só o Fernando. Eu quero ouvir de vocês dois. Quando a gente vai estudar para uma certificação, a gente pode ter 2 atitudes em relação às pessoas. Ou eu chego e conto para todo mundo que eu vou fazer a prova, isso me desafia. Então, eu vou falar para todo mundo que eu vou tirar o CEA, eu vou tirar. Vou falar aqui, vai me ajudar, porque quando eu não estiver estudando, eu vou lembrar que eu falei para ele, não quero passar vergonha. Ou tem outro pessoal que, não vou falar porque os caras vão zicar lá e ficar ruim. Vocês são de que time? Na lata? Na lata. Ah, Aqui não tem resposta certa ou errada, porque também tem aquele energia, né? Tem energia ali que... E aí? Eu não falo o que eu tô fazendo, eu gosto de compartilhar minha rotina, então para quem segue no Instagram vai saber que eu tô treinando, vai saber que eu tô estudando, eu posto que eu tô estudando, eu posto que eu tô lendo, mas eu não coloco o objetivo, eu gosto de mostrar ele pronto, então se eu for fazer alguma certificação, alguma coisa, eu tô estudando do meu jeito, no meu canto, tô postando, a pessoa tá vendo que eu tô estudando, pô, caramba, sábado, o Renan com um monte de folha aqui, caderno, o que ele tá fazendo? Fica na curiosidade, depois eu vou postar ali o certificado, eu vou postar o resultado, porque não adianta, né? Eu postar ali, tá, e cadê o resultado? Cadê que você falou, Não, eu gosto realmente de mostrar ali a rotina, mas eu não preciso detalhar de fato o que eu tô falando. As pessoas às vezes podem jogar ali algum mal olhado, eu não gosto muito disso, mas eu foco na minha rotina, né? Para que eu consiga mostrar o resultado. Para mim, o que vale é você não falar e, de fato, você conseguir mostrar. Pô, você fez. Como que você fez? Eu nunca vi. Tá?
se eu cheguei lá é porque de alguma maneira eu fiz. Então aí depois, para as pessoas que perguntarem, a gente consegue compartilhar um pouco mais, mas eu prefiro mostrar o resultado ali da certificação de qualquer Brunão? forma. Essa é muito polêmica, essa é Mas muito boa. eu Essa é vou muito na boa. mesma linha do Renanzão e uma história bem curiosa que hoje eu falei um pouquinho pra galera aqui no treinamento, mas quando eu tava na agência, que eu entrei na agência, mostraram pra mim que tinha que passar na prova CPA10, e aí eu, caramba, o que é essa prova CPA10? Fui perguntar pras pessoas que trabalhavam no banco, o que é a prova CPA10? O que é a prova CPA10? Aí começaram a colocar ali, nossa, como se fosse um monstro, depois eu vi que não era. Mas o fato é que uma das pessoas veio, estavam eu e mais um colega, essa pessoa do banco veio e falou, gente, estou estudando para CPA10, agora peguei um curso X ali, agora vai dar certo e tal, a gente, legal, pá, vai para cima. Ela virou as costas, a pessoa que estava comigo falou, reprovou 8 vezes já no CPA10. Você acha que vai passar? Não passa, isso daí, ó, cabeça dela é isso, é aquilo. Olho gordo aí. Você pode acreditar ou não, vai de você. Eu não gosto de ficar falando. Eu me fecho minha casinha ali, tenho o meu objetivo, marco a minha prova. Claro, falo para as pessoas importantes, porque eu tenho que combinar o jogo, como a gente já disse aqui. Combino o jogo, vou bonitinho, passo na certificação, passo no meu objetivo, e aí sim dá certo. Vocês viram aí que essa opinião é polêmica, mas eu tenho uma diferente aqui. Não é diferente, mas é parecida. Para mim, é um pouco de depende. Depende. Quando é uma certificação onde eu estou para trás, que é a obrigação, aí eu não gosto de falar para ninguém. Por exemplo, eu preciso, tô na área de especialista em investimentos, eu tenho que correr atrás do CEA, eu não vou falar para ninguém ali e tal, porque ali se eu não passar na prova, ferrou, tá? Aí vai ter olho gordo. Mas eu falo isso por conta do CFA, na época. Quando você está estudando você está numa agência, começa a estudar para um CFP, para um CFA, você taca a apostila ali na frente, muda o jogo. Né? Muda o jogo. Legal. Passando, não, você já está se desafiando ali. E aí o CFA é tudo em inglês, o pessoal olhava e falava, caramba, tá estudando isso. CFP, né, também, caramba, quanto conteúdo. Podia zicar, mas ele pode zicar, só que ele não tá lá, não tá estudando, então deixa zicar. Então eu uso muito esse do depende. Quando tá estudando pro CFA, você vai se desafiar, põe na internet lá que você tá estudando isso, porque são poucos que vão se desafiar. Então, acho que é isso o recado meu aqui. Não vai comprar o livro agora do CFA e só jogar na mesa lá agora, né? Mas não vou estudar, mas só vou botar na mesa e tá valendo. O pessoal vê que é inglês. Tem que tentar estudar, pelo menos. Já desafiei. Então, CFP é desafiador, né? Muita gente também acha que é muito distante e nunca vai para um CFP. Mas, e acho que isso aqui é até uma dica final, é sempre estar à frente, né? Não esperar ali, vou esperar a vaga para buscar a certificação, porque aí você faz sem pressão, né? A gente viu muita gente com pressão de, se você não tirar a CPA 20, você vai ser demitido. Se você não tirar o CEA, você sai da área de investimentos. Então, faça, já se antecipe, porque sai muito esse peso das costas. Certo? Boa. Episódio top, hein? Acho que tem que ter um parte 2 aqui, que tem muito conteúdo de estudos, conteúdo sobre certificação. Então, coloca aqui nos comentários qual certificação você quer que a gente fale aqui, ó. Fale bastante, desde CPA, CEA, CNPI, CFA, a gente vai destrinchar tudo para vocês, plano de estudos, qual a melhor forma de você entender ali o edital. Então, coloca aqui para a gente saber. E esse foi o 12º episódio de um negócio que tá dando certo aí, Renanzão. Sensacional. Sensacional, com muito conteúdo. Então, se esse é o seu primeiro episódio, assim, volta nos episódios anteriores, tem tudo que é conteúdo de alta renda, de private, do porquê que o CEA pode ser importante ou não para você. Então, tem tudo ali. Assiste, maratona. Vai no final de semana, maratona ali que tem muito conteúdo bacana. Agradecer, Brunão, obrigado por mais conteúdo. Boa, valeu, Fabião, valeu, galera. Boa, obrigado, Renanzão. Valeu, Fabião. Top. Tamo junto, obrigado, Lucão. Já tá sem microfone aqui. Valeu. Tamo junto, pessoal. Tchau, Tchau, tchau.